Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Eu sou o professor Rivanildo Menezes e para mim é um prazer enorme ter vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Bom, se inscreva no canal, acione o sino de notificações. Se você desejar, compartilhe os nossos vídeos para que nós possamos alcançar outras pessoas através da mensagem no verdadeiro Evangelho, que é o nosso Salvador, o nosso Cristo ressurreto. Bom, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre Descontradizendo a Bíblia. Muitas versões, como eu já expliquei para vocês, como Bíblia Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Bíblia da Mulher, do Adolescente e outras versões brasileiras aportuguesada, estão repletas de contradições bíblicas e isso dá margem para que muitas pessoas céticas façam vídeos denegrindo a mensagem da palavra do Criador. Hoje nós estamos dando continuidade. Você que não assistiu os outros vídeos dessa série, você vai ver que nós estamos mostrando as mais descontradizendo, mais de 5.000 contradições encontradas dentro dessas versões manipuladas pelo veneno da Igreja Católica. Caso você queira também adquirir a Bíblia BKJ original, tá? Original, você assista o vídeo até o final, que nós temos aqui algum desses exemplares. E você vai ficar super satisfeito com essa versão, porque ela não passa pelo crivo da Igreja Católica e ela não foi manipulada pelo protestantismo. É uma Bíblia feita diretamente do hebraico e do grego. Então, é uma versão muito boa que vale a pena. Então vamos lá, pessoal, nós vamos falar aqui sobre dos vídeos que é comentado muito pelo sistema ateísta e pelas pessoas que dizem que Deus não vale nada, que Deus não existe, por causa dessas supostas contradições. Uma outra que eles dizem ter contradições está em Lucas e está em Marcos, ou seja, Lucas fala uma coisa e Marcos fala outra. Descontradizendo a Bíblia, Lucas diz que foi um ladrão e Marcos diz que foi 2 ladrões que zombou de Jesus. Veja que, pela palavra de Deus, não se pode ter contradição, já que o Espírito de Deus é o que dá o entendimento para escrever as Sagradas Escrituras, correto? Então vamos ver se existe realmente contradição aqui. Vamos lá. Supostas contradições. Os evangelhos dizem que 2 ladrões foram crucificados juntamente com Jesus. Será que os 2 ladrões zombaram de Jesus? Sim, Marcos capítulo 15 e no versículo 32 diz assim: O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos em você. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então veja que Marcos, no capítulo 15, versículo 32, está dizendo que os 2 zombaram de Jesus, ou os que foram com eles crucificados. Já em Lucas, no capítulo 23, versículo 42, parece ele entrar em contradição com a mesma narrativa do Evangelho de Marcos. Lucas 23, 42 diz: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No versículo 43 está escrito: Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Os 2 ladrões crucificados com Jesus. Jesus Cristo morreu como um criminoso, com verdadeiros criminosos dos 2 lados. 2 ladrões condenados à morte foram crucificados com Jesus, quando outras pessoas blasfemavam e zombavam de Jesus. Esses ladrões também o insultaram. Também Marcos, capítulo 15, verso 32 e Mateus, capítulo 27, versículo 44. Mas veja bem, quanto tempo Cristo ficou pendurado na cruz? De acordo com os evangelhos, Cristo, no momento da sua crucificação, ele ficou cerca de 6 horas, aproximadamente 6 horas e meia, crucificado até vir a óbito. E nesse exato momento, você veja que o diálogo entre os 2 ladrões que estavam do seu lado estavam zombando nos primeiros momentos quando viram Cristo crucificado. Mas parece que alguma coisa aconteceu. Um desses ladrões se arrependeu da sua fala, daquilo que ele estava criticando e zombando Cristo. Veja. Em algum momento durante as 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz, a conversa dos ladrões mudou. Um continuou zombando do Senhor, mas o outro percebeu o erro
destes comentários e o repreendeu. Ele disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, como está registrado em Lucas, no capítulo 23, versículos 40 a 42. Então, meus amigos, Cristo disse que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja que aqui, em Marcos 15:32 e Lucas 23:42, aparece uma aparente contradição. Só que Marcos está narrando o momento em que os dois ladrões estavam, no momento, zombando de Cristo. E Lucas, ele já está mostrando o relato em que um desses ladrões se arrependeu da zombaria que estavam fazendo. E então, aonde está escrito na palavra de Deus, um desses dois ladrões se arrependeu e disse: nós somos merecedores do castigo, porque cometemos o crime, mas esse homem nada cometeu. Então, um dos ladrões, depois de ter zombado de Cristo, juntamente com o outro, se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Percebeu, meus irmãos? Então, você fazer uma leitura superficial das Sagradas Escrituras para apontar uma suposta contradição do texto, isso é desonestidade. O que acontece muito no meio do ateísta. São desonestos porque, infelizmente, citam textos fora de contexto, sem prestar atenção no que o relato realmente diz. Marcos conta que os dois zombaram. Lucas também diz isso. Só que durante 6 horas que estavam lá, um se arrependeu. E é por isso que, nesse exato momento, um que se arrependeu, pediu perdão, reconheceu a Cristo, que verdadeiramente era o Filho de Deus e que merecia esse castigo, que estava lá, ele e o outro ladrão. Mas ele pediu misericórdia e Cristo prometeu: por causa do teu arrependimento, hoje mesmo estarás comigo. E o outro continuou zombando. Percebeu, meus irmãos? Então, não existe contradição nos textos originais. Bom, eu quero pedir que o Criador abençoe a sua vida, te dê paz, segurança, e eu aconselho a você: evite canais céticos, porque vão destruir a sua vida espiritual. Caso você queira adquirir a Bíblia versão original da BKJ de 400 anos, assista esse vídeo de 2 minutos apenas. Muito obrigado e que o Eterno vos abençoe. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Pessoal, quem fala com vocês é o Rivanildo Menezes e eu quero apresentar para vocês aqui uma das versões da Bíblia mais confiável que existe na Terra. Eu digo para vocês porque é o seguinte: preste muita atenção no que eu vou lhe mostrar aqui. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia BKJ, traduzida pelo rei Tiago I, tá? E essa Bíblia ela tem mais de 400 anos. Aqui marca a leitura dela de 400 anos. Porém, eu quero dizer uma coisa do diferencial dessa escritura. As outras Bíblias, aqueles papel ali eu marquei, tá? Para mostrar para vocês alguns pontos aqui. As outras Bíblias, como Scofield, Thompson, Genebra, Pentecostal, até mesmo a Brit Gadachá, e as Bíblias traduzidas por João Ferreira de Almeida, contêm diversas contradições. E essas contradições que se encontram nessas Bíblias, tendenciosamente mal traduzida, é um grande fortalecimento para o crescimento do ateísmo. Porque o ateísmo, militante principalmente, ele gosta de usar essas Bíblias com traduções erradas, com traduções falsas, então você vai encontrar uma pancada de contradição. Mas nessa versão especial, ela não tem nenhuma contradição. Ela é uma versão original e eu falo para vocês, vale a pena você adquirir essa versão. É uma Bíblia que ela tem todos os textos aqui que eu vou mostrar para vocês é tirado diretamente do hebraico para o grego. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui você tem o índice, né? O índice temático das escrituras, você tem o prefácio dela, e aqui, por exemplo, eu vou adiantar aqui porque é muita coisa interessante. Eu vou te mostrar a parte onde é que estavam as contradições das outras Bíblias, que eles corrigiram. Tá? Eles corrigiram, é impressionante, vale a pena. Ah, mas eu encontro aí, não tem, porque essa versão,
é uma versão totalmente diferente, tá? Você não vai encontrar ela com facilidade, não. Por exemplo, aqui o livro de Gênesis, você pode observar aqui, tá, o diagrama do conteúdo do Gênesis. Aqui, por exemplo, aqui você está vendo a palavra em hebraico, no princípio. E a palavra Gênesis, em português, ela é Bereshit. Tá vendo? Que significa no princípio. Então aqui está a forma em hebraico, tá vendo? Aqui você tem o nome dela, Bereshit, que é a tradução, e indo para o português, que é o no princípio, ou seja, a origem. Então aqui você vê os textos, no princípio Deus criou os céus e a terra, etc, etc. E aqui vem. E aqui embaixo você está vendo os comentários em hebraico, já corrigido, né, diretamente do grego, foi do hebraico e do grego, né, porque é o Antigo Testamento. E você tem também outras vantagens nessa Bíblia que você não vai encontrar nas outras. Você pode encontrar um monte de Bíblias aí que aparentemente seja boa. Mas durante muito tempo que eu estava pesquisando sobre esses assuntos dessas contradições da Bíblia, eu precisava ter uma versão para mostrar para as pessoas que no original essas contradições desaparecem. Elas simplesmente desaparecem. Por exemplo, aqui, ó, eu vou tentar mostrar aqui para vocês aqui, que estou com a mão só mexendo. Nessa parte aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Para você ter uma ideia, aqui tem os textos onde você ia encontrar as contradições, né? Por exemplo, aqui, se você pegar os Salmos 1.1 e 3 e Mateus 1 e 21, nas outras Bíblias, você vai encontrar uma contradição. Aqui ela desaparece porque o texto já está traduzido do hebraico original. Por exemplo, se você pegar aqui Salmos 3, 1, 3 e Mateus 4, 9 e 10, que os ateus usam para fazer contradição, isso aqui desaparece. Porque não tem contradição no hebraico, tem nas Bíblias tendenciosas. Então, por isso que eu falo para vocês, não adianta a gente querer culpar o Criador pelos erros do homem. Tá? Nós temos aqui a parte mais completa, onde vocês estão vendo todo esse panorama aqui, onde é que estavam as contradições, tá vendo? Das outras Bíblias, todas as referências bíblicas, o foco da câmera tá bom para vocês, e aqui ela está retirando essas contradições. Por que ela está retirando? Ela está retirando porque o texto está sendo traduzido diretamente do hebraico. Diretamente do hebraico. Tá? Então é muito importante, é uma versão muito interessante, é uma versão que vale a pena você adquirir. Tá? O vídeo está ficando muito longo, porque nós estamos passando aqui rapidamente, então tem mais coisas interessantes aqui nessa versão. E é uma versão de 400 anos original. Tá? Você não vai encontrar ela aí com facilidade no mercado, porque é uma Bíblia totalmente diferenciada e é uma escritura que tira todas as contradições dessas Bíblias que você encontra por aí atualmente. Tá? Então aqui embaixo está até os comentários de estudo, como vocês podem ver aqui, que eu estou passando para vocês, né? Está aqui, ó, é bem pequenininha a letra, né? Então aqui está os textos, onde estavam as contradições, aqui eles estão mostrando para vocês que a má tradução, por exemplo, o livro de Gênesis, que é o Bereshit, lá diz que o Criador, que Deus colocou um arco-íris, né, após o dilúvio. No texto original está dizendo o arco do Criador. Por quê? Porque Íris é uma deusa grega. Então as outras Bíblias homenageiam vários deuses da Grécia e de Roma. Então o texto original é arco do Criador, ou aliança. Não tem nada a ver com arco-íris. Eu estou te dando um exemplo. Tá? Mateus, por exemplo, aqui na versão Bíblia, essa Bíblia é Matitiarro. João é Yaronã e não Mateus. Ok? Então é uma versão boa de 400 anos. Se você quiser, entre em contato no WhatsApp 319-9202-3725. Eu tenho algumas versões aqui e posso passar para vocês aí. Tá joia? Então venha e adquira a sua o mais rápido possível, antes que esgote. Aqui, como eu mostrei para vocês, todas as contradições desaparecem nessa versão original aqui. Um abraço para vocês, tudo de bom e que o Pai vos abençoe.